Olá, olá, muito boa tarde. Aqui está frio ainda, então estamos com chazinho. Hoje de manhã era chimarrão, agora é chá. Dizem não, na Europa, principalmente na Ásia, depois do almoço é hábito tomar um chazinho quente para ajudar na digestão. E como o almoço estava muito bom, muito gostoso, a gente come às vezes com os olhos, mais do que o estômago cabe, e um chazinho vai muito bem. Hoje é um chazinho de hortelã. E vamos lá. Muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, trazendo mais e mais informações, trazendo mais gente boa aí para conversarmos, para trazermos mais alegria e mais bem-estar. Tá um pouquinho quente, deixa esfriando, enquanto o povo está se aquecendo aí. Traumas, dramas. Falar novamente desse assunto, porque é o que mais nos atrapalha a nossa vida. Quando nós não percebemos que é isso que nos impede de viver a vida, de estar plenamente presentes, porque ficamos emaranhados dentro das nossas próprias dores, dentro do que nos atrapalha o viver. Então, olhar para tudo isso, trazer uma luz para tudo isso, é dizer sim para a vida. É dizer, tá, ok, sofri, foi difícil, tem coisas que estão tão fortes que bloqueiam. Bem-vinda, Dolores, vamos lá nas convidadas. Chega falando. Daqui a pouco a Dolores entra, ela se apresenta. Tudo isso atrapalha. E atrapalha de uma forma que você não consegue dar conta. Bem-vinda, Dolores, tudo bom? Tudo, obrigada. Feliz semana aí. Meio friozinho essa semana aqui, um friozão de noite. Eita, E, coisa e, boa. faz parte, estamos ainda no inverno, né? Então deixa acontecer. Que Deixa vem acontecer. agora para depois vir o verão, tudo, né? E aqui para aquecer o coração um pouquinho, né, Ivane? Chazinho de hortelã. O hortelã ele nos ajuda a soltar o verbo, a falar. É sempre muito bom para uma live, tá? Um chazinho de hortelã porque ele nos deixa soltar o que a gente precisa, falar o que está, do que o coração está cheio. Porque o coração está cheio. E bom é quando a gente está sempre com o coração cheio de coisas gostosinhas, de amor quentinho, de palavras doces, de paciência, né? Dos bons sabores. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, Ivane? A Uhum. nossa vida é feita de momentos, e isso é uma constante, um dia após o outro. Nós nunca vamos estar numa emoção de plenitude, de totalmente felicidade, nós nunca vamos estar totalmente na tristeza, nós vamos estar nesse movimento das nossas emoções. Nos loopings, né? Nos Mas loopings. se você fica pleno, 100% pleno em tudo, você não aprende nada. Exatamente. E aí não é nem sobre aprender, né? Mas é como você vai curar. Eu já comecei falando dos traumas, né? Se você chegar, como que você vai curar os traumas que começou lá na tua infância, os dramas que você carrega na tua vida toda, os bloqueios, se você vive sem se desafiar, porque esses são os desafios da vida. O problema não é o problema é só um desafio, né? Mas ele que às vezes ele nos atrapalha, porque ou você está chorando as pitangas do passado, ou você está pensando no futuro que não chegou ainda e esquecendo de viver o aqui e o agora, né? Esquecendo de viver o aqui e agora. Mas o problema, né, Ivane, quando a gente fala em traumas, aquilo que eu trago sempre, né? Quando a gente trabalha na visão sistêmica, na visão das terapias, todos nós viemos
de sistemas familiares, que tem padrões, que tem crenças, que tem traumas, que tem dores, e todos nós viemos de uma infância em que faltou algo lá atrás. Faltou algo lá atrás. Ou sobrou. Ou sobrou algo, ou recebemos muito, como eu digo assim, ó, quando mamãe está tratando a criança e ela já não tá mais cabendo no estômago, ela continua enfiando o mingau, vai chegar um momento que a criança vai vomitar. Então, tudo aquilo que é em excesso nos faz mal, seja no excesso de amor, seja na falta dele. Então, tudo que demais não presta, digamos assim, né? E todo processo. E tem uma frase muito interessante que eu ouvi numa das formações, que é assim, tudo que você viveu lá na infância não ficou na infância, veio com você para a vida adulta. Então, quando tu traz essa questão de traumas, de dores, de feridas emocionais, quando é que eu fui entender por que é que eu vivia tudo que eu vivia? Por que é que eu vivo tudo que eu vivo? Por que é que eu tenho os resultados que eu tenho na vida relacional? Enfim. Quando eu comecei a olhar para mim, a olhar para isso através de processos terapêuticos e a olhar para as minhas primeiras experiências lá na primeira infância. Porque os traumas vêm de lá, né, Ivane? Totalmente. Os traumas vêm de lá. Lá na primeira infância, nosso primeiro amor, nossa mamãe. Nosso segundo amor, nosso papai. As primeiras pessoas com quem a gente se conecta quando a gente vem para esse mundo. Como E é que foi a nossa relação lá desde a fecundação, todo o período da gravidez, momento do nascimento e a primeira infância que vai do 0 aos 7 anos? Tudo que a gente experimentou, experienciou nesse período, a gente fez download e está no nosso inconsciente. Então, como é que foi essa nossa primeira experiência lá atrás? As emoções que o papai e a mamãe sentiram no momento da fecundação está dentro de nós. Todas as emoções que a mamãe sentiu durante a gravidez, se ela passou uma gravidez tranquila, se ela passou uma gravidez sozinha, se ela passou uma gravidez triste, se ela teve perdas, tudo aquilo que ela sentiu, nós carregamos dentro de nós. Traumas que foram para ela, foram para nós também. Momento do parto, outro momento que impacta a nossa vida e nossos resultados profundamente, mas que a maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas não olha para isso. Por quê? Porque enquanto a gente não busca o autoconhecimento, enquanto a gente não busca conhecimento sobre isso, a gente não tem como saber. Nós somos leigos nessa parte. E a medicina alopática não, na maior parte, trata com medicamento. O medicamento vai tratar sintoma físico. Tudo que tem a ver com o nosso emocional, com traumas, emoções interrompidas, carências, sentimentos de abandono, de rejeição, isso nós vamos tratar só na terapia. terapia. Só na terapia. Então, esse mês é o mês dos pais, né? A gente está focando muito na relação com a figura paterna. Então, mês das mães, mães, mês da mulher, mulher, mês dos pais, a relação com o nosso pai. E como isso nos impacta e nos afeta no relacionamento afetivo. Com certeza. Se a relação lá atrás foi de um pai ausente, um pai, por alguma razão, agressivo, abusivo, como é que nós estamos nos comportando nos relacionamentos hoje? Nós, mulheres, e os homens que vêm de uma infância de uma figura paterna assim também. Que traumas foram gerados lá atrás, o que nós aprendemos como padrão comportamental de referência para nos relacionarmos na vida adulta, que hoje nosso relacionamento às vezes está uma merda e a gente não sabe por quê. Porque E você... na maioria das vezes tem a ver com essa primeira experiência lá atrás de referência de relacionamento. Então, como é que foi a nossa vida lá atrás? Ah, o filhinho cresceu de uma mamãe super protetora que deu amor em excesso, amor cego. Que esse homem hoje é um homem adulto, pai de filhos, e essa mãe não consegue soltar a mão dessa criança para ele se relacionar. Aquilo que é demais impacta a nossa vida negativamente também. Então, esse homem vem para um relacionamento, vem para sua família, não consegue soltar a mão dessa mãe e não consegue ser um pai ideal para esses filhos aqui. Não consegue ser um marido ideal também no relacionamento. Exatamente, porque na verdade todo excesso está remetendo a uma falta. Então, apego não é amor. Apego é carência. É falta que aquela mãe adulta, a vovó às vezes, faltou na infância dela.
o colo que ela não teve, porque teve um monte de filhos, ou enfim, as carências que ela teve, que não foram supridas, que traz para a vida adulta, que a gente fala, gente, os traumas de hoje são os traumas da nossa criança, e ela vai espelhar onde? No filho. A gente acaba transferindo, né? São as compensações que a gente fala. A mãe no filho, o pai na filha, a mãe na filha, e assim vira os bolas de neve, né? E assim sucessivamente. Então é como se eu estivesse ali, eu vou preparar um almoço, eu tenho o feijão, eu tenho a carne, mas eu não tenho o arroz. Eu vou compensar com algo no lugar desse arroz, vou botar outra coisa. Então, nas nossas relações, o nosso vazio existencial, as nossas carências, nós vamos estar, e na maioria delas, buscando fora algo que preencha aquele vazio que tem dentro. E aí nós vamos, muitas vezes, vivendo como se fosse né, altos e baixos. Eu tô que nem uma montanha russa. Um dia eu tô bem, outro dia eu não tô. Um dia eu tô equilibrado, outro dia eu tô desequilibrado. Uma hora eu tô tranquilo, outra hora eu tô brigando. E a gente não consegue dar conta das nossas emoções. Mas a gente nunca sabe o que tá por trás disso tudo, né? Então, como é que a gente vai aprender? Buscando autoconhecimento. O processo terapêutico ele é maravilhoso porque nos traz o conhecimento sobre nós mesmos. Eu primeiro preciso me conhecer para entender o que me deixa, o que me faz viver do jeito que eu vivo, fazer o que eu faço ou não fazer o que eu preciso fazer, para depois eu olhar para o outro e querer cobrar alguma coisa do outro, porque eu preciso também ter a empatia e ter esse olhar. Eu venho de algum lugar, eu carrego um monte de coisas e o outro também vem e carrega um monte de coisas. E às vezes, né, Ivone, o quanto é difícil a gente se permitir ser cuidada. Exatamente. Então, hoje, falando aqui na tua live, do teu processo de terapia, dos teus atendimentos, né? A gente, quando vem de uma infância e quando a gente vem de um padrão de mulheres rígidas, um padrão de mulheres que tiveram que ser fortes uma vida inteira, tiveram que dar conta de muitas coisas sozinhas e a maioria das mulheres, infelizmente, se obrigou a ser assim porque a vida nos molda, né? Uhum. A gente vem de um sistema assim, a gente vem para a vida e vem de uma infância em que a gente também tinha que dar conta de muitas coisas sozinhas. Então eu estou aqui na vida adulta, eu estou aos trancos e barrancos tentando sobreviver, mas internamente aos frangalhos, internamente me sentindo totalmente sozinha, desprotegida, sobrecarregada, mas a gente vai levando, até que chega um momento que a gente não dá conta e a gente para. Por que é tão difícil a gente parar e se permitir olhar para essas dores e cuidar da gente? Porque a gente já fala, ela forma feridas emocionais. E a ferida, como qualquer ferida, forma uma casquinha, né? É uma cicatriz rala por cima, mas lá por dentro ela não foi curada. E aí você não quer arrancar aquela casquinha porque você sabe que vai doer. Expurgar aquilo que tá, que precisa sair, vai doer. Então, o nosso ego, que não deixa de ser a nossa criança interna, né? E ele vai nos sabotar, ele vai achar várias formas de para nós evitar olhar para aquilo, esquecer daquilo. Às vezes os traumas formam bloqueios mesmo. Você nem lembra, nossa, eu nem lembro que eu passei por aquilo. Por quê? Porque aquilo vai doer de você olhar. Então, olhar para aquilo, ressignificar, é curar de vez aquela ferida, né? Porque você possa seguir. Senão você vai estar sempre voltando, sempre vai repetir alguma situação na sua vida, que nem aquela coisa, né? Pessoas, circunstâncias aparecem na tua vida para reforçar aquela dor. Porque enquanto você não olha, o universo vai te mostrar, né? Você vai atrair. Você se torna um imã de craquice. Eu gosto de falar. Porque as craquices vêm pra ficar te cutucando. Ó, tu não vai olhar para aquilo? Tu não vai olhar para aquilo? Então, peraí. Você vai aparecer mais e mais e mais situações até que você. Ou você olha ou você olha. E o último ponto que a gente fala vai chegar no teu físico.
tá? Ou chega no teu no mental, né? Como estresse, a ansiedade eu já digo que vai pro físico, porque tu fica, o pulmão fica assim, aquele congestionamento, aquela, então assim já vai pro físico. A ansiedade ela não fica só no mental, ela vai pro físico, né? Então assim, bem ou mal, vai estourar a bomba lá no teu corpo. Em algum órgão ali vai começar a sentir, você vai expurgar isso. Eu falo expurgar porque o corpo vai pôr para fora o que você está carregando. Por isso que a gente fala, doença não é o problema. A doença está mostrando o que você precisa olhar em você. A doença ela está mostrando o que você precisa fazer diferente na sua vida. Qual a chave que você precisa virar? Porque é a última instância aí. Boa tarde a todos que estão aí. Alex, bem-vindo. Tu ainda estás aqui. Passou tão rápido esses dias. O Alex está morando, acho que na Inglaterra, né, Alex? Colega de escola também, de bons tempos. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, né, Ivane? Por que é tão difícil a gente parar e olhar para a gente se permitir cuidar, se cuidar e ser cuidada? Porque de onde a gente vem, a gente aprendeu que nós temos que dar conta de tudo e de todos. E quem é que a gente coloca sempre na frente quando a gente precisa parar e olhar para nós? Sempre a gente tem alguém que vem primeiro. Sempre tem alguém que eu tenho que dar conta primeiro. Então a gente vai ficando de lado e a gente vai se deixando de lado e a gente vai cada vez mais se sobrecarregando, somatizando e se sufocando com tudo aquilo que está chegando aí. E tentando encontrar a resposta daquilo que a gente está sentindo, culpabilizando alguém que está com a gente. Alguém é culpado disso que eu estou sentindo. Ou o resultado, o fato de eu estar vivendo um relacionamento que era uma M, era culpa do outro que estava lá. Era a responsabilidade dele, sim, 50%, os outros 50% eram meus. Então, quando a gente para olhar para isso, a gente começa a entender que dinâmicas estão por trás desses nossos relacionamentos, que dinâmicas estão por trás dessas nossas dores e sintomas físicos. O nosso corpo, na verdade, ele só traz os sintomas das dores da alma, as doenças, em sua grande maioria, né, quando afeta o corpo físico, é porque aqui dentro a gente já não está mais sabendo o que fazer com tudo aquilo que está sufocando e em algum lugar do corpo vai expurgar assim e vai trazer, vai ter que botar para fora, vai ter que tratar. É sobre isso. Então, traumas, emoções interrompidas, todos nós temos, né? Eu não conheci ninguém até hoje que chegou e me disse, não, a minha infância foi perfeita, não teve nada que me chateasse, mas se não teve nada que chateou lá atrás, nada que magoou lá atrás, nada que gerou traumas ou carências, por que não vive um relacionamento equilibrado hoje? Por que não consegue se relacionar? Por que não consegue se relacionar com o financeiro? A vida está um sobe e desce. Então a gente tem que olhar com mais amorosidade, com mais profundidade. Ou recebeu de menos ou recebeu de mais lá, que está aqui na vida no agora e acha que mamãe ou papai ainda vão estar aqui para tratá-lo, para entregar no relacionamento. Transferência, né? Exatamente. Então, quando a gente se permite olhar para isso, é curador, é transformador, né? Eu levei muitos anos para eu entender que eu não dava mais conta. Eu cheguei assim pro fundo do buraco e disse, bom, agora deu, não aguento mais, eu preciso, busquei ajuda e estou nessa jornada hoje ajudando outras pessoas. Mas a gente, enquanto terapeuta, também tem emoções altos e baixos, né, Ivone? E a gente também precisa ainda ter esse olhar, de olhar para a gente e buscar ajuda e se permitir ser cuidada com alguém que trabalhe com outras técnicas, com outras ferramentas que a gente não conhece, mas a gente confiar e se entregar nesse processo. Então, É o olhar do outro que não está emaranhado na tua dor. exato. Ter um olhar neutro da situação e te mostrar saídas. E geralmente nós vamos procurar alguém que já passou o que a gente está passando, que já vivenciou o que a gente está vivenciando, né? Que está um pouquinho lá à frente com relação a isso para poder te mostrar qual o caminho. Ah, e a escolha é sua. Nós sempre temos o direito de escolha. O que você quer para sua vida, para qualquer área da sua vida, né? São escolhas. A hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está sempre fazendo escolhas. Então é sobre isso.
escolher viver melhor, escolher ter uma vida melhor, mais leve, é por aí. E o diferente, né, Ivone? Nós passamos, às vezes, muito tempo da nossa vida vivendo do mesmo, tendo os mesmos resultados. A gente está infeliz com o resultado que a gente está tendo, a gente está infeliz, às vezes, no relacionamento, a gente está insatisfeita com as relações familiares, mas a gente está sempre fazendo do mesmo jeito. E aí é que está a questão. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso começar a fazer diferente. Se eu quero um bolo de laranja, eu tenho que parar de fazer só o bolo pão de ló, o bolo de baunilha. Eu tenho que mudar minha receita. Para eu ter um resultado diferente na minha vida, eu preciso mudar a minha maneira de agir. Por onde eu começo? Eu começo observando assim, ó. Meus pensamentos me levam aos sentimentos que me levam à ação. O que é que eu tenho pensado de manhã quando eu acordo, à noite quando eu me deito, e pela manhã quando eu acordo, o que eu penso primeiro? Porque eu vou me conectar com algo. Como é que eu me sinto quando eu penso sobre alguma coisa? E como é que eu vou agir a partir desse pensar e desse sentir? Ah, eu olho para minha saúde física. O que eu penso sobre isso? Como é que eu me sinto com relação a isso? Mas o que eu estou fazendo para eu melhorar? Eu fico só no queixume, eu fico na reclamação, eu fico no achismo. Não, a gente tem que buscar caminho de solução. E para eu encontrar um caminho de solução e começar a fazer diferente, eu preciso me conectar com pessoas que conhecem e já sabem que já trilharam esse caminho. Então, nessa jornada, também cruzou meu caminho a dona Ivone aí, que numas trocas a gente fez aí, né? Ela me atendeu com as técnicas dela e eu atendi com as minhas. Então, a gente começa nessa troca de conhecimento, troca de saber, mas troca de energia e frequência. A gente precisa confiar em alguém que vai nos guiar nessa jornada da transformação. Então, por que as pessoas elas querem muito a mudança e elas não se permitem passar pelo processo? Primeiro, a gente sempre tem um ganho secundário estando no lugar que a gente está. Toda e qualquer situação dolorosa, de sofrimento, de dependência emocional, financeira, tem um ganho secundário. Sempre a gente tem um ganho secundário. O que é que eu estou ganhando permanecendo nesse lugar, sendo quem eu sou? A gente tem um ganho secundário inconsciente muito profundo. Eu permaneci no vitimismo por muitos anos. Qual era meu ganho secundário lá? Eu sofria profundamente no relacionamento. Mas eu tinha um ganho secundário lá. Por quê? Porque eu buscava reconhecimento naquela relação. Mas o reconhecimento vinha de fora. Quando as pessoas olhavam, ai, foi traída de novo. Nossa, mas como que ele faz isso com uma mulher como você? Como é que aquilo era para mim? Tá, Aquilo preenchia o meu ego. Então, ganho secundário. A gente sempre tem um ganho secundário. Sair da situação de dor e sofrimento, de submissão, de dependência emocional, provoca uma mudança. Toda mudança é desafiadora. Eu vou dar esse passo. Aqui onde eu estou, por pior que seja, aqui eu conheço o meu campinho. Eu já sei que é tudo igual. Uma semana traía, brigava 2 semanas, passava 2 semanas, as coisas acalmavam. Aquilo eu já conhecia. Aquilo me deixava numa zona de conforto. Mas eu sair daquilo ali, eu teria que assumir responsabilidades talvez maiores, sair daquela zona de conforto do conhecido, do seguro, dentro daquilo que eu dominava, mas sofria, me proporcionava um medo inconsciente de que eu não sabia como ia ser lá fora. Então tem crenças por trás do nosso comportamento também. O que eu ganhava permanecendo lá? O que eu perdi? A gente tem que olhar para isso. O que você ganha e o que você perde permanecendo do jeito que você está? Para eu sair do lugar que eu estou, ir para algo diferente, me bota num movimento de mudança de pensamento, de sentimentos e mudança na postura, mudança no agir, nas atitudes. Isso também é desafiador, porque isso vai me dar trabalho. Crescer dá trabalho, adultecer é terrível. A vítima está na criança. A vítima está na criança. Então, o que me faz sentir medo,
sentir ansiedade, sentir muita tristeza, não colocar limites. Eu fico adoecendo aqui, me sentindo a pior das pessoas, sozinha, ninguém me enxerga, ninguém me ouve, ninguém me compreende, ou me compreende, eu busco aliados. O que me faz permanecer aqui? Qual é o meu ganho secundário estando aqui? Mas se eu me permitir sair desse lugar, qual é o ganho que eu vou ter com essa transformação e com essa mudança? Então a gente precisa olhar para isso. Que não é secundário, né? O ganho vai ser o primário. Você vai ganhar pelas suas atitudes mesmo, pelas mudanças, porque aí tudo muda na tua vida. Então, a dor da mudança é menor do que a dor da permanência. E é muito engraçado, né, Ivone? E é libertador porque quando a gente começa a perceber e sentir esses ganhos primários da mudança, de sair do cercado e dar esse passo para algo diferente, a gente começa a sentir o gosto da autonomia, da independência e do empoderamento, da liberdade. É livre. Da liberdade. Da liberdade. Isso nos dá um poder tão grande, uma mudança de postura tão grande, que os nãos que a gente precisa dizer, que antes provocava culpa, medo inconsciente do abandono, do julgamento, é algo que sai ao natural assim e passa a parar de doer. O desconforto já não fica mais comigo, passa a ficar com o outro. Exatamente, porque daí é muito engraçado, porque daí você mudou, automaticamente o outro vai, tipo, ele vai se cutucar na cadeira, né? Puxa, tem que mudar também. Então, aí vem o desconforto do outro de querer ou não querer mudar. E aí são as escolhas, né? E aí Você são as pode escolhas. ter do seu lado ou não, ou permanecer no teu círculo ou não. Porque aí você vai perceber, não, peraí, eu não quero fazer essas mudanças. Isso para mim tá fora de cogitação. E automaticamente os vínculos vão se fechando. Então, assim, aquele que não soma mais a sua vida não vai mais fazer parte. E tá tudo bem, né? Não é forçar ter relação com quem não acrescenta, que não te aceita como você é. E aí, só porque, não, você não tem nada na vida. Ponto. Nós somos livres. Nós somos livres. Então, assim, por quê? Por quê? Por quê? Porque não tem porquê, né? É viver, né? Então, assim, ó, E às vezes as pessoas, nós, né? Ficamos estagnados, não saímos do lugar, não nos permitimos ter uma vida abundante porque nós ficamos presos nessa dependência emocional que nós temos de alguém na nossa vida. E hoje, assim, só para a gente finalizar aqui, nosso tempo acho que está estourando, né, Ivone? Como eu falei lá no início, o mês dos pais é um mês para a gente olhar para a nossa relação com a figura paterna, o quanto isso impacta e afeta a nossa vida, nossos resultados financeiros e nossos relacionamentos. tudo. Olhar para a questão assim, ó, que muitas pessoas chegam para terapia e têm os seus pais já mais velhos e esses pais muitas vezes foram aos olhos dos filhos os péssimos pais lá atrás, então estão aqui se relacionando hoje, esses pais mais velhos são dependentes, precisam de apoio dos filhos e vão para o lugar da criança, voltam para o lugar da criança, que precisam ser cuidados pelos filhos, esses filhos nessas relações conturbadas, conflituosas. O que nós precisamos ter consciência? Tudo foi do jeito que foi. Os pais nos trouxeram para essa vida, nos deram aquilo que foi possível para eles, fizeram tudo que esteve ao alcance do jeito que eles conseguiram. Às vezes, muitos deles abandonaram, não deram conta nem deles mesmos, muito menos dos seus filhos, a gente sabe disso. Mas é olhar para essas relações aqui agora, eu já não tenho mais os meus aqui, mas olhar para os pais que estão idosos e dependendo de filhos, é cada vez mais a gente tomar consciência de qual é o meu lugar nessas relações. Se o meu pai hoje está num lugar de dependente financeiro do filho, dependente inclusive dos cuidados básicos dos filhos, que lugar nós filhos ocupamos nessas relações e o que nós estamos ganhando e compensando estando nesse lugar de cuidadores. Tem compensações aí também. E nós precisamos, aos poucos,
constelação familiar é maravilhosa, que traz muita clareza sobre o lugar, o equilíbrio, a ordem e desordem nessas relações. O quanto nós precisamos ir para o nosso lugar e entregar a autonomia da vida do outro para o outro, mas permitir que ele compreenda e que ele enxergue isso. Porque muitas vezes os filhos vêm nessa queixa de que os pais não dão conta, mas eles também não querem soltar esse controle. Por quê? Porque tem compensações veladas aí. Então, é olhar para tudo isso, né? Os traumas que ficaram lá de trás, de alguma forma, hoje estão tentando ser curados, mas muitas vezes estão mais adoecendo do que curando. E é o controle e essa questão da manipulação, porque andam juntos, né? Então é aquela coisa assim, filhos com relação aos seus pais. Por favor, simplesmente olhe para o seu pai e lhe promova bem-estar. Que é só sobre isso, não é apontar o dedo e dizer você tem que fazer isso, você tem que ir no médico, você tem que fazer aquele outro. Tá? Que isso você fala para o seu filho pequeno que ainda é dependente de você. Tá? Então, filhos perante seus pais é promover bem-estar a eles. É a história da maçã que eu postei hoje de manhã, né? O filho pequeno ainda foi provar a melhor maçã para dizer pro pai, pai, pega essa que essa é mais doce. Tá? E isso você faz com o teu pai adulto, idoso também. Você vai proporcionar melhor bem-estar. E a nós, aos nossos filhos, é dizer o quê? Vai pra vida, vai preparar o seu filho para ir pro mundo. Seu filho não vai ficar embaixo da sua asa. Ele não vai. A intenção é que ele não cuide de você. Ele vai cuidar da vida dele, né? Liberar pra vida. Quanto mais você apega, enfia embaixo do braço, porque é esse filho que vai ficar comigo, esse filho que vai cuidar de mim, mais você sufoca, você frustra, você impede ele de crescer na vida, de desenvolver-se na vida. Vai ser o eterno dependente emocional, financeiro, em todas as áreas da vida. Porque você não permite que ele vá para o mundo. Nós somos só portais. E olhar, né, Ivone, assim, com amorosidade, a gente precisa olhar com amorosidade. É um processo difícil, assim, para muitas pessoas. Quando na primeira infância teve muito trauma, teve abandono, teve rejeição, teve solidão, teve desamparo. É muito difícil, é muito desafiador a gente olhar com amorosidade, mas enquanto eu não olhar com amorosidade, eu olhar para mim, para minha criança, sentir o que ela sentiu, quando eu começar a olhar para mim, para minha criança, naquela relação lá atrás, eu vou olhar para mim agora, olhar para as relações que eu estou vivendo e eu vou começar a perceber o que é que eu estou tentando compensar aqui ou o que é que eu estou tentando curar aqui, mesmo com raiva, às vezes transferindo para o outro. Então, a gente precisa ter esse olhar, sim, com mais amorosidade e tentar curar essas relações mesmo, curar esses traumas, porque nossos problemas, nossos sintomas de depressão, de tristeza, de ansiedade, de vazio existencial, às vezes estão relacionados a filhos que não puderam nascer, abortos que aconteceram no sistema, às vezes tem a ver com essa relação de abandono, de exclusão da figura paterna lá na primeira infância, ou da figura materna também, mas muito mais de abandono da figura paterna que a gente vê, né, Ivone? Uhum. E a gente entender assim que quem está na jornada, que já está 2 passos à nossa frente, é aquele que vai nos tirar desse lugar. Então, confiar na terapia, se permitir vir para um processo de transformação, de cura, né? Eu não conheço de fato como é que tu desenvolves a tua ferramenta, a tua técnica terapêutica aí, mas eu me permiti me entregar para esse processo e eu hoje vejo o resultado. Quando hoje eu me permito, que eu sempre tinha, não era ansiedade, mas era uma necessidade de estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, não podia parar, como se não pudesse descansar um pouco. Isso vem de muito tempo antes de mim, talvez antes da minha infância, talvez lá do sistema familiar, que a gente sabe que, né, epigenética trabalha isso. Uhum. Então, quando passei pelo processo terapêutico contigo, apesar de eu estar na jornada terapêutica, a gente, né, o remédio diferente, ele traz um resultado diferente, né? Eu senti, assim, essa leveza, essa tranquilidade e essa paz interior, inclusive dormindo melhor. Então, hoje eu me permito descansar, eu me permito, hoje eu fiquei tempo a mais na cama, coisa que há muito tempo não fazia, mas
Tá frio, não tinha agenda de manhã. Por que eu não posso? Eu posso, hoje eu posso. Se permita, né? Passei por muitos anos sem poder. As mulheres não podiam, mas hoje eu posso. Então, é a gente se permitir passar por esse processo para a gente se permitir viver com mais leveza. E a terapia promove isso. Desacelera, porque assim, Desacelera. acelera a mente, aí você pode desacelerar o corpo também. Porque se aprender não é só, eu vou fazer meditação, mas tem que desacelerar também, e tem outras formas, né? Para daí você conseguir começar a fazer uma meditação, né? Mas é sobre isso, você conseguir olhar. E sim, são repetições que você vai, porque você não sabe que até então você não sabia que pode fazer diferente. Com certeza. E quando a gente desacelera, eu desacelero, eu relaxo e eu consigo desacelerar a mente também. Desacelerando a mente, a gente consegue ver a vida com mais clareza e ver outras possibilidades. Que com a agitação e o acelerado do dia a dia a gente não consegue fazer. Então, é sobre equilíbrio interior mesmo. É sobre equilíbrio, é sobre saúde mental, é sobre saúde emocional, é limpeza, né? Limpeza da aura, limpeza da alma, da energia, da frequência, é sobre tudo isso. Quando internamente a gente está equilibrada, alinhada, o mundo externo é o reflexo. Então, quando fora está tudo bagunçado, o que eu preciso organizar dentro? É de dentro para fora, né, Ivan? Dentro para fora. Porque as gavetas estão desarrumadas. Então começa a arrumar os pensamentos que você vai também conseguir dar conta. Organizar as gavetas. E nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. É sempre a gente. Sempre é a gente. Gratidão, muito bom. Sempre uma alegria fazer live com você. Mês que vem continuamos e eu não vou voltar nas conversas sistêmicas porque é tudo de bom. É verdade. Gratidão a todos que entraram, gente. Tenham uma semana incrível. Agosto está realmente com muito bom gosto. Então, continuemos. Continuemos. Gratidão, Ivone. Beijo, fiquem bem.